Daí, piazada, beleza, Felipe Pires aqui. Bora então hoje, mais um videozinho ali de é fácil ganhar de, né? Então hoje vai ser fácil ganhar de Mermail, né? Vamos explicar aí pra galera. Esse com certeza é um dos decks mais pedidos ali, principalmente a galera que é meu aluno, a galera que joga aqui em Curitiba. Esse é um deck, ele com certeza a galera tem muita dificuldade de ganhar. E hoje eu vou explicar exatamente ali como que você deve jogar, como que você deve treinar para jogar contra Mermail e tudo o que você vai precisar saber e como que a galera tem se adaptado a esse deck, como que você é, deve fazer, qual que é o seu plano de jogo para o Mermail, beleza? Então, beleza, primeiramente quero falar, comprem na Gladiator CCG, né, a minha lojinha aí de card game da Liga, comprem lá, entrem na Liga Yu-Gi-Oh!, comprem na Gladiators, que me ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Mermail, cara, Mermail ele é um deck extremamente agressivo de combo, né? É muito difícil é, você deixar passar a jogada, porque tipo, a play é sempre muito imbecil, ele sempre faz, tipo, muito além do que os outros decks estão esperando, não tem mesmo maneira simples de interagir com o Mermail. Então, esse deck aqui acaba sendo muito agressivo. E a consequência disso é a pessoa não saber interagir, cara. Aqui em Curitiba tem um Mermail e toda vez que o pessoal joga contra, o pessoal fica puto, porque, meu Deus, o deck é absurdo, ele parece sempre muito retardado, ele parece sempre muito acima da média, e de fato ele é, cara. Tem cartas ali, por exemplo, essa carta aqui que já devia estar na lista, que ela é muito acima da média, ela é muito forte. E se a Konami não mexer nisso, você precisa saber desse deck, como jogar contra esse deck, é, porque ele provavelmente vai jogar o Nacional se ele não tomar nada. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Hand traps de baixo impacto. Ash, Impermanence, Veiler, Ogre, Mourner, esse tipo de coisa, costumam não trocar tão bem. É a mesma proposta do Ryze, você precisa ter mais hand traps de baixo impacto do que ele vai ter de jogada. Porque, por exemplo, o Prince mesmo, já o Neptabyss, ele sozinho já vai milar uma carta que como custo vai ser milada, e essa carta vai tentar buscar mais uma. Entendeu? Ele vai milar como custo para tentar buscar um. Cara, isso é ridículo, porque a milada como custo vai ser o Draguns, que vai buscar mais uma carta, ele vai gerar um plus idiota. Daí, tipo, então ele paga o custo do deck na normal. E daí tem outras também, por exemplo, o Abisteus, que é o Extender deck, ele vai entrar special descartando uma da mão. Ou esse daqui também, o Poseidon, ele vai entrar descartando uma da mão. Se o descarte dele tá encaixado ali, que a maioria das cartas você consegue ali fazer esse encaixe legal, tem sempre uma... A maioria das cartas tem efeito ali no Grave, o próprio Prince tem um efeito no Grave, isso daqui tem efeito no Grave, isso aqui tem efeito no Grave, até ela, estando no Grave ali, você consegue aproveitar, tipo, não é morta. Você consegue chegar nesse descarte Prosperity, ele é meio coringa, né, pra chegar nos dois. Então você tendo esse descarte, tendo essa esse dois cards extremamente resiliente, fica muito forte. Porque o Prince sozinho já joga, daí você tendo uma carta forte para descartar carta e um descarte bom, já fica muito difícil de você interagir com o handtrap de baixo impacto. Tipo assim, se dá um Abisteus descartando um Draguns, cara, passa e vai buscar duas cartas. Ah, mas e se eu negar uma? Cara, ele ainda vai buscar uma carta. Ele ainda provavelmente já vai ter acesso ao Prince. E esse Prince vai entrar, vai milar uma como custo, vai buscar mais uma. Então, olha o quanto de coisa você precisa ter para interagir. Ele já fez dois corpos na mesa. Para ele linkar aqui, ele consegue já dar um Reborn, daí já acessa fácil o Link 3. Então, tipo, ele tem muita coisa que ele consegue fazer com esse deck. Pra cima das retiras de baixo impacto. E o mais chato ainda é que você vai dar uma, duas retiras de baixo impacto, ela não vai resolver, o cara resolve o Molin Glass. Essa é a lista aqui do rapaz que ganhou o ICS da Argentina, tá? Eu só deixei certinho. Ele usou a estátua, mas tem gente que usa o Molin Glass, que vai de cada um. Tipo, o Molin Glass foi o que ganhou o ICS 3x3, né? Era essa a play do 3x3. Então, tipo, se você dá range trap de baixo impacto, não resolve, você dá uma Molin Glass, já descarta mais duas, já ferrou. Então, tipo assim, você perdeu a tua mão inteira. Você tentou lá dar uma Ogre, uma Ashe, não resolveu, tomou uma Molin Glass, perdeu as duas, vai ter uma carta na mão para passar por dois sapos e a board estabelecida, e essa mina no grave descartando um carta que vai estourar mais uma carta tua. Então, tipo, não vai resolver. Então você precisa de uma bomba de alto impacto. Tô dizendo que as cartas de baixo impacto são inúteis? Não são inúteis. Você precisa delas geralmente acompanhado. Elas sozinhas não vão resolver. Então, para ganhar no Mermaid, você precisa de muita coisa. Tudo bem que o Mermaid jogar ele precisa de bastante coisa também. Ele precisa ter
é uma carta para ser descartada e uma carta para descartar. Por exemplo, eu preciso do Abisteus e preciso do Draguns. Eu preciso que o Abisteus venha com squad. Se eu vim com Abisteus e Posseidra, por exemplo, tipo, os dois querem descartar uma carta, entendeu? Será que eu vou ter os dois descartes bons? Daí, tipo, já é coisa. O Pyke também. O Pyke, ele quer descartar uma carta. Pyke e Abisteus já não é tão legal assim. Mas, se ele vem encaixado, que é com Pyke e Draguns, por exemplo, o Pyke e o Shadow Squad, cara, o Posseidra descartando um Draguns ali, lidando com uma carta do cara, milando mais uma aqui, já resolvendo mais uma coisa, é muito forte daí, cara, muito forte. É absurdo, esse deck ele quebra campos, ele é alto. Muito do posicionamento dele, tá? Porque o Posseidra lida com o Detonator. Então, cara, tipo, não consegue. Você, com extrema facilidade, vai altar o Detonator. Tipo assim, você vai dar ele descartando Draguns, por exemplo. Ele vai milar mais uma coisa, pode ser um Squad ou pode ser um Draguns, enquanto volta o Detonator pro extra. Daí o Detonator, beleza, vai estourar o Posseidra, mas beleza, estourou o Posseidra, mas você deu duas cartas, já buscou mais duas ou invocou um. Então, tipo, lidou com o Detonator enquanto fazia mais vantagem, ficou muito forte mesmo. Então esse deck aqui ele tá muito, muito forte, muito bem posicionado por conta dessa interação com o Posseidra e o Detonator. E ele faz o que ele precisa, ele tem as cartas ali pra impedir o do drive, né, o deck inteiro pra impedir o do drive, daí ele tem as Imperme ali pra tentar ultar o Detonator, e mais o Posseidra, e o deck inteiro busca o Posseidra porque ele é Sea Serpent. Então ele tem 1 milhão de ult pra Detonator, e joga assim. Agora, como que se faz pra parar ele, então? Você tá falando só que o deck é roubado, que o deck é quebrado, então ele é invencível. Cara, não é invencível. Primeiro que eu acho que a consistência dele, na minha humilde opinião, não é... A consistência até é ok, aliás, a resiliência dele é ok. Quando ele vem com jogada, geralmente é muito difícil de parar. Só que é complicado você ver, tipo, consistentemente num torneio muito grande, mãos boas, assim, tipo, a consistência dele é boa, mas eu acho que para jogar torneio grande, ele peca um pouquinho, na minha opinião. Acho que você vai ver umas mãos meio estranhas, assim, de vez em quando, que não vai passar por muita coisa. Ainda mais porque esse deck ele é muito fraco quando você tem que usar muita hand trap. Você está vendo aqui a quantidade de techs desse deck tá tipo altinha teoricamente. Fora os brickzinhos, né, do deck, mas aí um deck que você precisa ter cartas para descartar. E daí mais com essas techs na mão já fica meio complexo, né? Então eu acho que as mãos deles não vão ser tão boas, tipo, consistentemente num torneio muito grande. Mas aí ele vai ganhar na explosão, né? Se a cada beleza, cada vez que ele comprar uma mão ruim, duas ele comprar uma mão boa, ele tá ganhando, entendeu? Daí você precisa saber ele parar nos jogos que você não vai conseguir, que ele vai vir com mão boa. Por exemplo, então indo second, eu vou até colocar aqui embaixo, tá? Não se apeguem a lista, é só a lista do campeão, qualquer um tem acesso a ela. Então, tipo, ele tem duas vertentes ali, né? Uma vai ser o Molten Glass e a outra vai ser a Barra Satchel, mas vai do gosto de cada um, acho que não tem nada definido, tá? Então, deck focado full na barra versátil. Cara, foca em tentar parar o combo, porque tanto o Molten Glass quanto a barra versátil, se passar, eu acho que você não ganha o jogo. É muito difícil você ganhar de maneira consistente com um deck onde você não parou o meio. Passou o combo, tipo, Dark Ruler, esse tipo de coisa, cara, não, desculpa, mas não vai resolver. Ainda mais que você não sabe qual que é a vertente, se o cara tá usando de fato a barra versátil, ou se ele tá com o Molten Glass pode acabar descartando essa Dark Ruler, ele vai ter acesso à tua mão olhando com o Ministrel, porque essa carta é idiota, ela olha a mão, então ele sabe como interagir contra você, ele olha a tua mão, vê o que você tem, daí interage, ele dá uma Molten Glass, tira mais duas, ele vê o que vai sobrar da tua mão, e daí ele sabe aonde dar os sapos dele. Então, tipo, é bem tranquilo dele fazer teu combo. Então, tipo, quebrar board não é uma opção, na minha opinião. Eu acho que ele é muito difícil conseguir quebrar uma board de mermeio. Até pode conseguir, tá? O cara pode interagir errado, você pode abrir muito estourado, mas não de maneira consistente. Esse plano de jogo não vai ser consistente o suficiente. Então, vamos lá. O que é melhor, então? Tentar evitar. Cara, e Mermeio, cara, não tem segredo. Sabe essas cartas que a pessoa fala que é roubado? Draw, Fualos, Purulha, Nibiru, esses multi-arm absurdos, Shifter. Então, cara, pra você responder imbecilidade, infelizmente tem que ser com imbecilidade. Você não vai conseguir trocar a carta com o Mermeio. Você não vai... ele vai tentar jogar, eu vou dar uma Ashe. Ele vai ter um Extender, eu vou dar uma Veiler. Cara, infelizmente contra o Mermeio isso não cola, cara. Você vai ter que ter as bombas. Então, vamos lá. Quando você dá o Fualos... você vai dar algumas draws, isso tira um pouco do potencial do Molten Glacier. Então também, os Multi-Arms, eu acho que eles estão diretamente responsáveis para a opção da Barrier Statue. Porque mesmo que o cara compre muitas cartas, o Molten Glacier descartar duas não vai ser muito diferente. Porque, porra, você já deu 3 draws pro cara descartar duas, esse Molten Glacier não fez porra nenhuma. Agora a Barrier Statue, se ele não comprar o out para ela,
ela é decente por causa disso. Então tomem cuidado na versão que vocês estão enfrentando, é bem importante você, tipo, saber qual versão que vocês estão enfrentando. Se você sabe que é a versão com barra versátil e por um acaso você acaba comprando uma Impermanence, cara, não queime essa Impermanence, que talvez ela seja muito importante para você altar a barra versátil. Claro, ele tem efeitos aqui que consegue proteger de target e tudo mais, tem a menina que consegue evitar que descarta ela para descartar o Infantry e tudo mais, e daí você vai ver o que você vai lidar com as suas staples, entendeu? É barra versátil, tenho como altar? Não, não tenho, porque ele vai fazer aquela menina essa menina aqui, que no grave descarta uma da mão do cara pra comprar uma carta, daí você vai descartar o Infantry vai destruir uma carta, ele vai trigar alguma coisa pra lidar com a Normal Summon, e daí isso aqui não deixa o cara fazer Special, e você vai ganhar o jogo. Isso daqui também é um pouco pior isso daqui é meio estranho na Mirror, né, se for para analisar, porque tanto o Molten Glass quanto a barra versátil são meio ruins. Mas vamos lá. Então você precisa ter as bombas. Se você tem uma das bombas, seja o Shifter, seja o Draw, essas bombas aqui vão garantir que o cara tenha que jogar de Coalacante, o Coelacante. Então vamos lá, qual que é a play base do deck? Se o deck ele toma o Shifter ou o Draw, ele vai provavelmente com essa menina invocar o Coalacante. Então vamos lá. Se você tem uma dessas bombas, ó, se liguem. Se você está com Shifter ou com Draw, ou alguma versão assim de cartas, ele vai tender a jogar pelo Coalacante. E esse Coalacante vai invocar bichos na mesa, tipo uma cambada de galera aqui, para tentar bater. Então, quando você tem essas cartas, você precisa ter um out pro Coalacante. Seja a Ashe pra ele, a Ashe pra menina, alguma coisa assim. Ah, Ulis, eu guardei minha Imperm pro Coalacante. Tomem cuidado, o Coalacante tem efeito de negar target. Isso é bem relevante. Se você tá jogando contra esse deck, vou guardar minha Impermanence pra esse cara aqui, e ele tem um outro peixe na mesa, o que acontece direto, ele vai simplesmente, nego tua Impermanence com ele. Daí você já azedou, daí ele vai dar o efeito, vai descartar a mão, vai invocar um monte de bicho na mesa, daí provavelmente vai perder, porque ele vai fazer 10 sapos ali, e link, e você não vai conseguir mais segurar. Então, não acho que vale a pena você segurar Imperme pra ele, se o oponente tem mais bichos na mesa. Se ele tem que usar os bichos que ele tem na mesa pra fazer o Coalacante, aí beleza. Por exemplo, ele começou de Abspike, efeito Abspike, não sei o que, você conseguiu dar um draw nele. Tá, beleza, então agora eu já tenho a menina, dou a menina, efeito, invoco o Coalacante do deck. Essa Impermanence já não trocou legal o Coalacante, entendeu? Porque ele começou de Pike. Daí foi bem fraco essa Impermanence. Se você guardou pra cá. Então é uma carta de baixo impacto que, de novo, não teve tanto valor. Agora a Ashe é boa, porque a Ashe você pode dar tanto nela ou no Coalacante mesmo essa Ashe. Beleza? Então, nessa situação, a maneira que ele tem de jogar tomou Shifter, tomou Draw, tomou Dweller também. Tomou o Dweller. O que ele tem que fazer é o Coalacante. Então, tenha em mente isso. Tenta evitar o Coalacante. Seja uma Khaled na menina. Às vezes o cara tem Khaled e não dá. Não sabe o que o cara vai fazer. Já dei Dweller. Por que eu vou dar Khaled? Entendeu? Khaled eu vou guardar pra negar uma hand trap dele. Não, tem que evitar o Coalacante. O Coalacante mata. Ele faz um monte de bicho insano aí e continua jogando. Mesmo quando você dá Draw, mesmo quando você dá Shifter. Beleza? Mesmo quando você dá Dweller. Os Mulcharm, eles são relevantes para você comprar as bombas. Não adianta você dar um Mulcharm ali e não ter muito o que comprar. O Mulcharm, ele serve para evitar o teto do cara, mas o Mulcharm ele não ajuda se você está com deck controle, porque ele vai, claro, evitar de fazer jogadas muito agressivas, só que você tem que ter um deck forte, você tem que ter um push, porque esse deck também usa Hand Traps, não sei se você está vendo, mas ele tem maneira de interagir com você também. Então, os Mulcharm, eles vão interagir com essa menina aqui, que vai evitar que ele chegue e faça tanto valor, porque ó, esse daqui até tem um pouco como ele jogar em volta, porque ele consegue optar por não invocar do Grave se ele não quiser. Mas os outros é mais dificinho, porque quando você dá um deles, você lida diretamente com os starters. Por exemplo, o Fuaros, você troca direto com esse bicho, com as invocações do extra dele. Você troca direto com o Coalacante, invocando o do deck. O Purulha, você troca com os starters dele, que é a Normal, que é o Poseidon entrando na mão, que é esse bicho entrando na mão. Então você troca com os Extended. O próprio Molten Glacier. Você dá um Molten Glacier, você vai comprar uma, e daí o Molten Glacier descarta duas. Então, esses Mulcharm ajudam você a ter quantidade de cards suficiente para parar. Mas você ainda vai ter que ter as Hand Traps, você ainda vai ter que ter as bombas, você ainda vai ter que ter o Nibiru, por exemplo. Outra coisa também, o Nibiru, ele é estranho por causa da Ministrel, né? Mas se você tiver como evitar essa Ministrel de rolar, o Nibiru fica bem legal. Então, principalmente em conjunto com os Mulcharm. Então você tem que ter os Mulcharm e ainda tem que ter a Ashe. Uma Dominus também muito interessante contra esse deck. Então, assim, meu conselho
É entender o deck, cara. A primeira coisa que você tem que fazer é pega o deck pra jogar. Ah, ó, eu tô no Ômega aqui, ó. Pega o deck pra jogar, testa, vê todos os combos básicos. Ah, se você abre só com o Prince, o que que você faz? Ah, a norma do Prince, vai milar o Draguns, vai não sei o que, vai buscar tal carta. Ah, não, mas é aqui vamos jogar em Vault Draw. Então a norma do Prince vai milar outra carta, que daí o Prince vai buscar. Daí na resolução mesmo, se tiver o Draw, a carta que eu mandei é outra. Daí esse cara vai já invocar um do deck. Então você tenta jogar. É, tomando as interações. Tipo, vê certinho, ó. Um card combo mermeio. Ah, ele vai dar o príncipe, vai fazer tal coisa. Beleza, aprende a jogar. Você joga com o deck, treina, aprende ali os básicos como básico. Ah, se eu abro com o príncipe, faço tal coisa. Se eu abro com o pai, faço tal coisa. Se eu abro com Abisteus e Dragões, faço tal coisa. Se eu abro com Abisteus aqui, faço tal coisa. Aprende o básico. Pô, aprendi o básico. Lê os efeitinhos, vê no Ômega mesmo, que o Ômega, ele dá a colinha caso você esteja roubando alguma coisa. Ah, ou ele pisca algum efeito que você pode estar esquecendo. Então, testa assim. Pô, legal, testei ali, aprendi a fazer os combos. Pô, agora vamos imaginar como que eu paro aqui. Pô, com essa mão, se eu desse uma Ashe aqui, pô, o cara já não buscava, né? Então, se ele só tinha essas duas cartas para jogar mesmo, aqui é um ponto interessante. Então, daí você vai aprendendo como jogar contra esse deck sozinho, tipo, entendendo como interagir, entendeu? E não só contra o Mermeio, mas é mais difícil contra esses decks combo, tipo o Mermeio, o Malice e o Crystron, por isso que a galera tá mais pedindo vídeos sobre esses decks, porque eles são difíceis ali, né? Tipo, eles são mais complexos. Você pega um Hyzel, por exemplo, o cara vai fazer um Detonator. Então, tipo, é mais simples, querendo ou não. Claro que vai ter muita coisa, que o Yu-Gi-Oh! É um jogo complexo, a ordem que ele fazia as coisas, o que ele vai fazer primeiro, qual dos bichos que ele vai ativar. Beleza, mas resumindo, um bicho vai buscar outro, um bicho vai buscar outro, um bicho vai invocar do deck, o Exige vai buscar duas cartas, o outro Exige vai estourar a carta, que é a interação. Então, tipo, a grosso modo é mais fácil, digamos assim. Agora, esse deck é muito mais complexo, porque essa menina vai invocar um do deck, só que o custo dela vai fazer uma coisa. Esse custo busca uma, esse custo invoca outra do deck, esse custo dá um reborn, qual que é a ordem que ele vai buscar as cartas, porque ele tem o potencial de tirar duas da tua mão. Daí esse bicho aqui, se ele buscar, ele é mais um extender forte, mas esse bicho é aqua, então eu já não posso buscar. Então, outra coisa também, cara, às vezes pode estar sendo roubado e não sabe, porque tem algumas nuances também do deck. Por exemplo, o Draguns, ele busca Sea Serpent. É... E às vezes a galera pensa, putz, agora o cara vai buscar o Abisteus aqui, já perdi, desisto. Cara, mas o Abisteus é Aqua. Ele não é buscável por ele. Essa menina aqui também é Aqua. Pô, como que o cara tá buscando essa menina aqui então? Então tem que ver, é isso. Tipo, por que eu vou dar uma Imperme no Prince se o cara já vai buscar o que ele quiser com o Draguns? Tá, essa menina aqui, ela é Aqua, ela não é Sea Serpent, né? Então, tem bastante coisa ali que você pode ver com a nós. Ó, que nem aqui já esse é Serpent. E daí, começando, é um pouquinho mais de boa de você jogar contra esse deck. Apesar dele ter as bombas ali, né, contra você, ele tem o potencial de quebrar o campo, existem cartas ali que anulam completamente o deck. A Dark Roller tá aqui só pra me exemplificar que não vale a pena você jogar com Board Break contra esse deck. Acho que é bem ruim. Mas aqui, ó, começando, você tem a opção do Dweller. Seu deck tem rank 4, o Dweller já é bem forte contra o deck. Então o Dweller ele joga muito pra cima. A TT Trust consegue chegar na Diferente Dimensão Ground, que é uma carta também bem interessante contra esse deck. Todos os bichos são banidos, daí os bichos não trigam, eles precisam ir pro grave. E tem isso aqui também. Essa carta, ela é bem boa contra o Malice já, né, que a galera tem usado, que é o efeito de que nenhum player pode banir do grave. Só que tem efeito ali que nenhum player pode ativar efeitos no grave. Então você ativa ela, até o final do outro turno o cara não pode fazer nada nenhum efeito de grave. Daí você meio que tem a volta de novo pra você. Então essa carta também ela é bem legal. Mais uma carta ali pra você interagir, pra começar ali pra ser aquele boom que vai atrapalhar o cara. Então mesmo que você tome uma bomba, tipo assim, tomei Fuaro, tomei Purulha ali, não quero comitar, beleza, você ativa isso. Primeiro que você é obrigado a ativar no start também fez, né? Mas você deu isso, loca o grave do cara. Às vezes o cara dá Nadral aqui, ó, beleza. Nadral aqui, ó, Purulha, beleza. Deu Nadral, então toma aqui, então. Grave Inscription. Não pode ver efeito de grave. Não dá draw pro cara, meio que dá uma segurada e pode jogar, amigão. Ou depende da mão. Depende do deck que tá. Às vezes você não precisa dar draw pra ele, você consegue ainda fazer uma coisinha. Jogo de Shane Smith aqui, então, do Engraver e tudo mais. Você consegue jogar sem. Ou, não vou dar tanto draw, vou só dar uma normal aqui. Então, desse da normal, o cara dá uma draw, daí você invoca um bicho, não sei o que, faz ainda alguma coisa. E beleza, daí você consegue, você garante que o cara não vai ter o turno dele, porque essa carta aqui não tem como interagir. Não sei que o cara tem um Psyframe que nega spell, ele não vai interagir. Você ativou isso, já resolveu. No turno dele ele não ativou mais nada. Entendeu? Então ficou bem legal aqui esses pós-side ali começando, você tem bastante bomba ali bem forte.
para esses decks, beleza? Até o próprio Mermaid mesmo consegue usar o Dweller e tudo mais, né? Vários decks conseguem usar o Dweller, então é um out ali acessível. Às vezes você toma algum Charm, às vezes vale a pena você dar draw só para garantir um turn pass do cara novamente, né? E tem que tomar cuidado. De novo, quando ele toma Dweller, quando ele toma essas coisas, ele vai já pro Coalacante. Então você tem que ter mais alguma coisinha ainda pra parar esse bicho. Tá? Não é só Dweller passo, não. É Dweller mais alguma coisinha pra evitar o Coalacante. Seja uma Ashe, seja evitar essa menina. Tudo bem que muitas vezes ele só acessa o Coalacante porque ele precisa trigar ainda algum efeito de Grave. Mas tem que dar uma olhada, beleza? Então é isso, galera. Esse é o videozinho explicando como ganhar do Mermail, qual que é o gameplay que a galera tá adotando. Não sei se vocês perceberam, mas tá todo mundo usando Draw de main e múltiplos Multi-Charm pra evitar esses decks bem rabudos, assim, né? O Shifter também é uma opção nos decks de Malice pra evitar esse tipo de deck idiota, né? Que a galera costuma usar. Então, realmente tá bem legal ali essa proposta essa proposta contra Mermail. E é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou, até mais e é nóis. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. E é isso aí.